Olá, meu nome é Alberto Kupczynska, sou angiologista, cirurgião vascular e cirurgião endovascular e vou apresentar para vocês um tratamento endovascular de TVP após 23 anos de evolução. O apoio educacional da Medic Solution e o caso aconteceu com uma paciente de 48 anos, do sexo feminino, com uma TVP femoroilíaca, que aconteceu quando ela teve a gestação e teve o parto há 23 anos atrás. Comorbidades dessa paciente, que após o evento da TVP, muitos anos depois, ela tem hipotireoidismo, foi tratada de um Hodgkin e tem síndrome de Sjögren, tá? Aqui nessas imagens, os senhores podem ver a circulação colateral no baixo ventre dela e as varizes que ela tem em região inguinal, que são mostradas aqui nas duas imagens, o que nos levou a ela vir ao consultório por efeito estético dessa localização dessas veias, pelo aumento de volume da perna esquerda e o aumento de varizes. Ela trouxe uma angiotomografia antiga, que só tivemos acesso ao laudo, onde dizia que existia uma trombose que iria desde a femoral até a cava. Aí pedimos uma angiorressonância de fase venosa e veio para nós uma fase arterial. Então eu consegui montar algumas imagens para os senhores para mostrar toda essa obstrução. Na imagem menor à esquerda, vocês veem que a ilíaca direita está completa, mas a ilíaca esquerda não existe. Optamos então, corroborado pelo Doppler, que não via a veia ilíaca esquerda, nem a comum, nem a externa, optamos pelo tratamento endovascular. Como o procedimento era longo, fizemos a punção poplítea e subimos com o catéter 4F até onde ele chegaria mais distante, mais próximo da cava. Percebemos que ele chegava no final da femoral, comecinho da ilíaca externa. Com um fio guia, tentamos subir cada vez mais, mas não tivemos um bom resultado, mostrando somente o comecinho da ilíaca externa, mais afilada, que nós não sabíamos se era realmente a ilíaca externa ou era uma veia que foi criada como colateral. Nesse procedimento, o fio guia começou a subir, conseguimos, trabalhando o fio guia, subir um pouco mais, e ele chegou num local que parecia para nós a cava. Subimos um catéter 4F e, quando injetamos contraste, percebemos na segunda imagem que ele estava extravasando, ou seja, furamos a veia. Tentamos mais algumas vezes e percebemos que o pertuito criado pela primeira passagem estava levando o fio guia a seguir pelo mesmo caminho. Então optamos por abandonar o tratamento na primeira fase e tentar num segundo tempo pela via jugular. Foi o que nós fizemos aqui nesse caso. Entramos com catéter, com o introdutor 5F pela jugular, descemos um catéter VERT e tentamos cateterizar a ilíaca comum esquerda. Só que não conseguimos, ela não tinha nenhum pertuito, não tinha onde ancorar um catéter, mesmo que mudássemos o tipo de catéter, aquela região. Então, ou abandonaríamos o tratamento ou tentaríamos de novo por via femoral, porque a paciente estava em decúbito dorsal horizontal. Aí, puncionando a femoral, ou o coto de femoral que ainda existia, não a femoral sadia, e passando um catéter, conseguimos tentar com o fio guia, ele subiu um pouco, mudamos o catéter por um Seeker, que é um catéter muito mais que nós usamos normalmente para fazer essas revascularizações, e com o Seeker, com muita manobra e um tempo bastante grande, conseguimos chegar até o que nós achávamos que era a veia cava. Subimos o Seeker e na flebografia conseguimos ver que estávamos dentro da cava. Então tínhamos o fio guia que vinha da jugular e o fio guia que estava subindo por via femoral. Tivemos certeza disso, mas só que nós não poderíamos tratar por via femoral, porque nós não teríamos espaço para colocar o introdutor e teríamos que tratar abaixo do local de punção. Então, nessa hora, passamos o fio guia por dentro do introdutor, primeiro balonamos todo o trajeto com um balão 3 por 100 milímetros, para termos garantia do conduto. E aí, trocamos esse fio guia, passamos ele por dentro do introdutor 10F trocado na jugular, passamos por um 10F e fizemos um varal. Sendo assim, garantimos
passagem do local e trocamos o fio guia, passamos o catéter verte para chegar até a femoral, tirando o introdutor da femoral e descendo o máximo que conseguimos, que chegamos até o meio da femoral superficial. A partir daí, utilizamos o AIVUS e percebemos todas essas áreas de trombose que os senhores podem ver nessas imagens. Começamos então o tratamento. Antes de colocar o stent, balonamos todo o trajeto com um balão 580 para ter um pertuito maior e colocamos primeiro um stent 12-100 na parte mais distal, perto do trocáter, e essa localização foi dada pelo AIVUS. Nós percebemos com o uso do AIVUS passado antes da colocação do stent, que era o local que tinha o melhor inflow. Então ele começa exatamente perto da cabeça superior do trocáter para a gente começar a liberar o stent. Liberamos o stent 12-100, balonamos com o balão 10-40. Logo em seguida, optamos por colocar um stent 14-80, balonamos com um balão 12-40 e depois colocamos por último um stent 16-80, onde fizemos o pertuito todo que estava trombosado. Balonamos com as áreas de estenose, temos aí os 3 stents colocados, e aqui o AIVUS, pós-colocação de stent e pós-balonamento. Obviamente, nós não fizemos um balonamento único, fizemos alguns balonamentos para conseguir esta imagem perfeita de pertuito vascular. No final, fizemos uma flebografia para saber o resultado final, onde os senhores veem um bom escoamento de todo o contraste e a ausência de circulação colateral. E demos por acabado o procedimento. Compressão jugular, a compressão femoral já havia sido feita. E esta é a imagem do pré-procedimento e a imagem com 1,5 mês de procedimento. O material usado foi introdutores 2 5F, um 10F, 2 fios guias hidrofílicos, um amplatz para dar o suporte na hora que trocamos o catéter e colocamos na femoral superficial, um catéter verte, o Seeker, que nos ajudou muito, o catéter AIVUS para fazer o ultrassom, um balão ultraverse 300, um ultraverse 580, um Conquest 1040, um Atlas 1240 e um Atlas 1440, um stent Venovo 12-100, Venovo 1480, Venovo 1680, além do Indeflator. Para discussão, nós procuramos vários trabalhos, achamos vários trabalhos, mas nenhum é extremamente afirmativo para um tipo de tratamento. Cada um usa uma técnica, técnicas diferentes, ninguém tem uma coisa pré-programada para esses casos. Então, cada um deles deve ser estudado, como esse trabalho que foi publicado no Reino Unido, onde eles contam que nos Estados Unidos existem 2 milhões de dias de trabalho perdidos por causa de insuficiência venosa crônica causada por trombose. Então, o que acontece? Eles preconizam o tratamento dessas tromboses sintomáticas e qual a técnica usada? Atualmente, eles acham melhor a endovascular, tá certo? Mas a técnica precisa não. Este outro trabalho, publicado no Japão, em 11 casos, eles fizeram, na maioria dos pacientes, somente a angioplastia, sem a interposição de stent. Eu não sei se seria, nós tentamos só a angioplastia nesse caso e você percebe que existe um recoil. Então, não sei como é que eles conseguiram isso, mas eles preferem um pertuito muito menor do que aquele que nós temos. Nós preferimos 16 na confluência da ilíaca com a cava e eles preconizam 10 milímetros. Então, é uma coisa controversa, mas é uma coisa a se pensar e se estudar, principalmente. As considerações finais é que é o seguinte, não existe uma contraindicação para o tempo de existência da TVP. A TVP mais longa que eu já tratei foi de 40 anos de existência, então é uma coisa que não é o tempo que vai te contraindicar. Pode ser de membros, de ilíaca, cava superior, axilares, subclávias, cava inferior, qualquer, não tem a veia importante, e sim que ela seja sintomática. E só indicar em pacientes sintomáticos, obviamente. Pode não ser possível
na nossa casuística de 7 a 10%, não conseguimos passar a lesão ou fazer um pertuito com o fio-guia ou passar o fio-guia por algum lugar que nos desse segurança de colocar um stent e voltar ao fluxo normal. Não tenha pressa. Esses procedimentos podem demorar horas. Você tem que ir com cuidado, tentando passar a lesão e, obviamente, tomando cuidado para não furar muito, tá? E não continue na dúvida ou multiperfurações, né? Tente depois de alguns dias. Então, vários casos nós abandonamos naquela primeiro procedimento e realizamos um segundo procedimento para conseguir o êxito. Em casos selecionados, nós usamos fibrinolítico. Faz algum tempo que a gente não usa, mas o fibrinolítico em grande quantidade, baixa dose, 1 miligrama, 1,5 miligrama por hora, ele pode abrir um pertuito que você pode usar como conduto posteriormente para passar o fio-guia ou te direcionar por onde passar. A gente sempre faz o procedimento com stent revestido de retaguarda. Quem sabe a gente rompe uma veia, alguma coisa assim, então já tem um stent para ter. Nunca precisei usar, mas tem. Pense na via de acesso, porque como nós usamos na femoral, nós pegamos e puncionamos a femoral, mas naquele local da punção nós teríamos que ter um stent. Então não daria para deixar aquele e fazer tudo pela femoral. Você teria que fazer alguma coisa ou em poplítea, ou como nós fizemos em jugular. Trocar a via de trabalho, sabe, e passar o fio por dentro do introdutor foi uma técnica que nós usamos já em vários casos, que você pega o introdutor, passa o fio-guia por dentro dele e tira o introdutor empurrando o fio-guia. Quando chegar aqui para fora, você coloca o dilatador e volta o introdutor naquela mesma posição. Já fizemos algumas vezes e isso leva, quando você não tem a possibilidade ou não quer usar um laço, tá certo? 2 vias de acesso, já fizemos várias vezes, é muito interessante. E stents de empresas diferentes são muito parecidos nesses casos, que você só quer manter aquilo aberto, você não tem uma outra condição. E não se preocupe em atravessar a linha de dobra. Você tem que manter aquele fluxo. Então, atravessar a linha de dobra não tem problema, toda a linha de flexão. Só não deixe a boca do stent na linha de flexão, que aí você pode lesar mais a veia e causar um trombo, tá? E aí, quando você fala de anticoagulação perene, alguns casos a gente deixa, mas na maioria desses, como existe um fator causal, por exemplo, no caso May Tanner ou coisa parecida, nós deixamos a anticoagulação por 6 meses, mas isso é extremamente controverso. Cada profissional tem uma orientação. Muito obrigado, espero ter esclarecido alguma coisa. Obrigado.